Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar sobre mobilidade urbana aqui em Boa Vista com Paulo Ricardo Freitas, que é membro do Comitê Gestor do Plano de Mobilidade. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na DPE. E esse bate-papo acho que vai ser bem proveitoso para toda a nossa sociedade. Explica pra gente, então, o que é o Plano de Mobilidade Sustentável da Prefeitura de Boa Vista? Então, o Plano de Mobilidade, ele é uma lei, ele vai se tornar uma lei que vai dar diretrizes e ordenamentos para a mobilidade. Ou seja, as formas das pessoas caminharem, aonde caminhar, como caminhar, as formas que as pessoas vão usar o transporte. Ou seja, tanto o coletivo quanto o transporte particular, seus carros, suas motos, as bicicletas. E uma novidade que estamos vivenciando, uma mudança de hábito, que são essas motos ou bicicletas elétricas. Então, isso é uma coisa muito presente no nosso trânsito e que acaba influenciando esse modo de andar dentro da cidade. Então, o plano ele vem para dar esse ordenamento, vai ser o primeiro plano a ser implementado aqui em Boa Vista, e isso vem de uma exigência do governo federal, que vai poder destinar recursos para a gente melhorar calçadas, questão de novos ônibus, as paradas de ônibus dar uma qualidade melhor, daquelas que acabam sendo depedradas por alguns vândalos e alguns outros aspectos dentro da mobilidade como um todo. Em relação às dificuldades, né? O que vocês enxergaram durante o ano, né? Das maiores dificuldades do gargalo que é hoje a mobilidade, né? O trânsito de Boa Vista que levaram vocês a planejar o plano, obviamente. Sim, esse ano foi um ano de pesquisa, então foi um ano de diagnóstico. Então, desde que começamos os trabalhos em meados de abril, o comitê ele é formado por uma equipe multissetorial, então de diversas secretarias estão participando desse comitê e analisando os diversos aspectos. Dentro dessas pesquisas, nós conseguimos entender como que estava o fluxo das pessoas que usam a bicicleta. Então, hoje, com os 47 quilômetros, ou até um pouquinho mais que 47 quilômetros de ciclovia já implantada, nós conseguimos perceber que há uma necessidade de expansão, porque as pessoas circulam por determinados locais, e com essa pesquisa, com esse diagnóstico, a gente conseguiu ter a certeza por onde as pessoas estão vindo e minimizar os impactos. O impacto com o comerciante, com o próprio transporte motor, ou seja, o carro, o ônibus, as motos, para que todos tenham seu lugar no nosso trânsito. E os outros maiores desafios é mesmo a capacidade da nossa frota, as linhas de ônibus, que elas serão remodeladas para ter um trânsito mais rápido também para os ônibus, e alguns pontos que a gente tem os gargalos provocados pelo trânsito. Então, assim, o acúmulo de veículos no mesmo horário, aquele famoso horário de pico, então já identificamos esses pontos, consideramos o tamanho dessas vias, como que elas estão comportando esse trânsito para poder propor as melhorias. Então, durante esse ano foi esse ano de pesquisa e diagnóstico, para nesse momento agora, com as reuniões comunitárias que estão dando início a partir de hoje, a gente poder desenhar o melhor, mais eficiente e mais sustentável modelo para o nosso transporte. E qual a importância da participação da população, né, nessa consulta que vocês fizeram, de ouvir mesmo, né, de porta a porta ali o morador de Boa Vista? Foi muito importante porque a gente conseguiu abranger uma grande área da cidade, foi uma amostragem, assim, 3.000 domicílios não representa de fato toda a cidade, mas ela dá uma ideia do que a cidade tem enfrentado, tanto quanto problemas quanto soluções. Então, assim, essa escuta de porta a porta, ela traz mais ainda uma realidade de fato do que a cidade está vivenciando. Então, a gente conseguiu perceber que as pessoas pedem mais arborização, elas sentem que o nosso calor, isso é uma característica própria da nossa cidade, influencia no meio de andar na cidade. Então, assim, muitas pessoas deixam para o final da tarde fazer um exercício, ir ao mercado, ao salão de beleza do seu próprio bairro, pela condição da temperatura. Eu me identifico. Então, a partir disso, a gente vai propor o modelo de arborização, qual a melhor árvore para colocar na calçada, a distância que ela vai ter que ficar do muro, do asfalto, para todo mundo ter uma condição de segurança no trânsito. Até porque, assim, com o trânsito a gente não pode brincar, porque pode resultar na perda de vidas. Falando nessa questão da arborização, a gente até percebeu aí que algumas árvores foram cortadas até pela população mesmo, né? E eu acho interessante explicar
por que que isso acontece também, nessa podagem dessas árvores, até porque tem árvores que as raízes, assim, acabam danificando o asfalto, a calçada, o próprio muro, como você falou. Quais são os critérios, realmente, assim, para pensar numa arborização correta? Olha, hoje nós estamos nesse estudo mesmo e a arborização ele estaria num plano secundário. Só que a gente entende que ele é um elemento fundamental para a mobilidade. Então, assim, queremos incentivar, potencializar o caminhar das pessoas, a gente tem que ter condições favoráveis para isso. E aí, hoje já tem vários estudos que mostram qual é o melhor tipo de árvore para colocar. E existe diversos fatores que levam as pessoas a podarem suas árvores. Às vezes uma divergência entre vizinhos, uma briga de vizinhos acaba isso. Tem de tudo, né? Tem de tudo. O vizinho que não quer que o outro coloque o carro debaixo da sombra ali da árvore, porque está na frente da sua casa. Mas assim, vale destacar para a população que a propriedade privada do lote dela, ou seja, o que é a casa dela, é do muro da frente até o muro de trás. O que é do muro para fora até o outro vizinho da frente é público. Então é de todos nós. Então assim, a gente não pode ter essa autonomia de devastar o que é o público. Pelo contrário, nós temos que cada vez mais arborizar, cuidar das nossas calçadas, garantir que todos possam passar e usufruir dos benefícios que a natureza nos dá. Bacana. E outro ponto que você destacou foi a ciclovia. A ciclovia foi uma novidade aqui em Boa Vista alguns anos atrás, conquistou realmente espaço aí. Inclusive, eu vi um movimento maior de ciclistas depois da instalação da ciclovia, mas mesmo assim ainda tem gente que não sabe usar, né? Porque tem escrito ali no chão mesmo, né? Pintado, pare nas esquinas, e mesmo assim muitos ciclistas não param. Isso é uma questão mesmo de educação no trânsito. Mas como vocês pensam em estender também essas ciclovias pela capital? O que está no plano? Para onde é que vão correr essas ciclovias? Então, mais recente, há um pouco mais de um mês, nós estamos revitalizando toda essa malha cicloviária, principalmente para garantir essa sinalização, para que as pessoas possam, de fato, identificar e respeitar a sinalização. A pretensão de expansão é, de fato, para a Zona Oeste, onde tem a maior população da nossa cidade, e interconectar essas ciclovias, porque as pessoas vão ter mais possibilidades de ir de um bairro para o outro, o seu bairro vizinho, e principalmente de forma segura. Então, assim, o desafio é que sejam acidentes zeros. Nós temos dados do Departamento Estadual de Trânsito que mostra que grandes acidentes na nossa cidade é provocado pela inconsequência humana mesmo, não é pela falta de sinalização, uma questão da própria estrutura, mas sim por imprudência. Então, assim, reforçar essa segurança, colocar as pessoas nos locais devidos e com a sua respectiva segurança é o nosso desafio e nossas metas para os próximos anos. Eu sempre aproveito essa oportunidade falando sobre trânsito, sobre mobilidade, porque para chamar a atenção da população, essa semana, mais uma vez, isso acontece sempre, assim, é corriqueiro. Eu tô vindo no trânsito ali e alguém simplesmente vê uma faixa de pedestre e entra como se não houvesse amanhã, não houvesse trânsito, movimento. E eu quase atropelei uma senhora esses dias. Ela entrou de repente, assim, do jeito que ela veio do mercado, ela passou na faixa. Então, eu freio em cima. Eu falei, aí dei como ela estava perto, eu falei assim, senhora, a senhora tem que esperar o trânsito parar para a senhora entrar na faixa. E ela ainda reclamou comigo, obviamente, né? Ainda ficou indignada comigo. Mas, assim, eu sempre uso esse espaço para fazer esse alerta. Antes de entrar na faixa de pedestre, pare, assim como também o ciclista nas esquinas pare, também está escrito ali pare, porque o carro, uma moto, não vê, né? Às vezes você entrando de uma vez numa via que é preferencial ali no momento, né? Então, só queria deixar esse alerta. E aproveitando esse momento também, você falou sobre esses pontos de grande trânsito, né? No momento de pico ali, por exemplo, do IBAMA, que acho que é uma das maiores reclamações que eu sempre ouço também nas redes sociais. É possível planejar um viaduto, um túnel para o futuro, né? A gente está falando de um futuro também, mobilidade urbana sustentável para o futuro de Boa Vista? Sim, o viaduto, o túnel são soluções que ela vai requerer mais tempo, que sabemos que obras, elas grandes, duram, né? Principalmente obras grandes, elas duram um tempo maior, em torno de
um ano e meio, 2 anos para ser implantada. Temos hoje a possibilidade de novas tecnologias que aceleram esse processo, mas ainda assim vai ser uma obra que vai impactar o trânsito por pelo menos mais um ano até sua conclusão. Não é a única solução. Se formos pensar de fato economicamente a viabilidade desses empreendimentos desse porte, existe uma outra saídas que já estão logo vão ser implantadas, que são novas vias naquele entorno. Então uma via paralela, na verdade uma via entre a Universidade Federal e o aeroporto, conectando a Avenida Venezuela até a Minas Gerais, é uma solução que vai ajudar. Então, conforme a gente for testando essa outra solução muito mais econômica, a gente vai avaliar de fato a implantação desse viaduto. Porque pensar que o custo de um viaduto comparado a uma via, eles são bem diferentes e a solução, a efetiva solução, ela é até em menor prazo. Em relação à tecnologia também, a gente sabe que a tecnologia, você até falou ainda há pouco que ela vem para somar mesmo. Quais são as ferramentas tecnológicas que se pretende usar nesse plano? Olha, hoje já temos a sincronização dos semáforos, então assim, o usuário que transita ali pela Major Williams em direção a Terêncio Lima, ou seja, da Praça das Águas a Maramo de Melo, já consegue perceber essa implantação de tecnologia. Os semáforos, eles abrem a chamada onda verde, ou seja, você estando na velocidade adequada para a via, você vai conseguir passar todos os semáforos com uma fluidez contínua e assim tendo menos tempo de parada. Então, os nossos semáforos já estão tendo essa configuração para serem mais inteligentes e entender o funcionamento do trânsito. Obviamente, isso é gradual, então para o restante da cidade vai ser implantado. Existem outras tecnologias que ele mede a quantidade de carros que estão esperando ali e ele vai liberando o tempo conforme for escoando. Então, assim, Conforme a faixa que tiver mais lotada. a faixa é mais lotada, por exemplo, a gente tem ali a Avenida Venezuela com Maramo de Melo, que são dois eixos muito importantes da nossa cidade, que aí, às vezes, poxa, esse sinal tá demorando, mas é por conta de uma configuração de tempo, que eu tenho que garantir que o trânsito vai fluindo. E assim a gente vai implantando essas tecnologias. Muitas pessoas têm reclamado dos radares, mas infelizmente a nossa população ela só obedece quando dói no bolso. Então, assim, a gente precisou colocar um incremento de fiscalização para poder garantir a segurança de todos. E não é só a segurança do pedestre, do próprio condutor também, porque em caso de colisão, ele também pode sofrer algumas escoriações ou até mesmo ser uma vítima fatal. Então, a implantação desses radares é para a garantia da segurança dentro do trânsito. Falando em radares, a maioria deles que foram implantados recentemente, eu observei que estão próximos ali de escolas também. E como a própria prefeitura divulga, a Boa Vista é a capital da infância, né? O que que se pensa também aí para as crianças, né? Para os adolescentes? Eles puderam participar também dessa pesquisa? Sim, a implantação de novas soluções para garantir principalmente a segurança das nossas crianças, em vista que somos a capital da primeira infância, ela já vem sendo implantada. Então, se você perceber, em algumas escolas já estamos nivelando as faixas, que são as faixas elevadas. O que essa faixa elevada ela traz para o motorista que está dentro do seu veículo? Ele dá a visibilidade para aquela criança. Então, assim, como a criança vai estar mais alta do que ela estaria numa faixa de pedestre comum, o motorista tem a possibilidade de enxergá-la. Até porque essas crianças na faixa de 0 a 6 anos, ela tem menos de 1 metro de altura. Então, quando ela está ali na faixa elevada, ela já ganha mais alguns centímetros e consegue ser vista. E também a gente consegue organizar esse trânsito. Estamos priorizando que as vias sejam de mão única indo em torno das escolas, que é justamente para não ter esse conflito de vai e vem o carro de um lado e de outro. Já recebemos relatos de crianças que ao atravessar, porque o pai estava do outro lado da rua, quase sofreram acidentes. E a população infantil, essa faixa principalmente, no dia 4 nós fizemos uma atividade em 2 escolas, na Newton Tavares, na Glemíria, ou seja, no bairro Calungá e Cidade Satélite, para entender como elas enxergavam. E pelo incrível que pareça, alguns desafios para elas era a presença de cachorros. Então elas apontaram assim, nossa, no caminho aqui para a escola tem muito cachorro, e às vezes eles mordem as pessoas. E assim, não era um elemento próprio do trânsito.
Não era uma falta de faixa de pedestre, não era um trânsito rápido, o excesso de veículos ali. Mas era um outro elemento muito diferente do trânsito. Era a turma do caramelo. É a turma do caramelo que estava atacando. Tanto que teve assim, um relato que a criança falou assim, como uma das nossas consultoras falou, tia, o cachorro lá do vizinho, que é um pitbull, ele comeu a cabeça do gato e o gato ficou lá sangrando. E a gente Ai, que ficou horror! nesse nível. E aí ela ficou assim, impactada com aquilo. E aí ela pegou aquilo assim, nossa, no meu caminho de casa para a escola, tem um cachorro que come a cabeça de gatos. Então, assim... Nossa, isso foi traumático para essa criança. Sim. E aí, o que a gente pode melhorar com isso? Não vai ser dentro do plano de mobilidade que a gente vai conseguir eliminar esses perigos com os cães, mas vamos indicar que, por uma segurança e uma questão sanitária, a saúde possa promover um maior índice de castração, fazer uma vistoria em torno dessas escolas para garantir que esses cachorros abandonados tenham lá ou seja redirecionados aos seus responsáveis. Nossa, assim, e é preocupante, né? Porque a gente sabe que o cachorro, na verdade, não tem consciência, né? Ele age por instinto ali. E na maioria são dóceis também, né? Mas há sempre uma exceção, não é como ter certeza sobre tudo na vida, Sim. né? E a gente tem que ter cuidado realmente com essas crianças, porque pode acontecer algum acidente também ali no momento de defesa mesmo do próprio animal que se sente ameaçado. Então, vocês pensam realmente em incluir toda a população de Boa Vista nesse plano, desde a criança até a pessoa idosa? Sim, todos estão contemplados, até porque todos são moradores da nossa capital, todos têm o direito de ir e vir. Então, estar atento, desde o mais frágil ou do menor ao maior, está embarcado nesse plano. Vale salientar que estamos atendendo tanto a demanda da população urbana, mesmo aquela que vive na cidade, quanto a da zona rural. Então, no próximo sábado, nós estaremos visitando a zona rural, que é uma demanda lá desde o plano diretor, que as pessoas falam assim, olha, eu gostaria que tivesse uma linha de ônibus que viesse aqui, porque às vezes precisamos ir na cidade, fazer consultas, fazer algumas compras, e sai muito caro o transporte. Então, nós gostaríamos que a linha pudesse vir aqui. Então, estamos já estudando essas possibilidades, verificando a periodicidade, se 1, 2, 3 vezes na semana ou até mais, depender do volume de pessoas interessadas nesse meio de transporte. Hoje, por exemplo, existe um número de ônibus que fazem parte do transporte urbano? Sim, temos, salvo engano, aí me perdoe, são 96 ou 98 ônibus que estão disponíveis aqui para atender a nossa zona urbana. A maior parte ali fica na Zona Oeste, né? Que é onde vai uma população também Sim, da própria Boa até porque Vista. assim, o nosso desenho da nossa cidade é como um leque, então assim, a parte da Zona Oeste ela é mais larga, ela é maior, e eles circulam mais para aquela região, trazendo a população aqui para o centro e para as zonas norte, mais sul da cidade. Queria que você explicasse também sobre inclusão. A gente fala sobre mobilidade, quando pensa em mobilidade, pensa nas pessoas também que têm algum tipo de limitação física, que têm alguma deficiência, né? Quais são as propostas também para fazer com que as calçadas sejam acessíveis aos cadeirantes, aos idosos, às pessoas que têm uma redução de mobilidade mesmo? Um exemplo muito claro que eu já dei aqui foi a questão das faixas elevadas. Ou seja, a faixa elevada ela garante que a pessoa atravesse de um lado da rua a outra no mesmo nível da calçada. Então ela já não vai ter aquela preocupação de descer, subir, descer e subir. E se for uma avenida que ela com canteiro central, a gente ainda tem um pouco mais de dificuldades. Então dentro do plano ele vai atender essa demanda de calçadas. As próprias paradas de ônibus elas têm que ter essa garantia do acesso e saída de fato. Normatizar os níveis de altura dessas calçadas, até porque a gente sabe que não é só o idoso, não é só o cadeirante que tem essas limitações. Às vezes você temporariamente machucou o pé, vai ter essa dificuldade. As gestantes também passam por esse problema temporário. Às vezes mesmo você no dia a dia carregando sacolas de mercado, tu sente essa dificuldade em subir um degrau ou fazer algum deslocamento. Então ele vai estar contemplado essa temática da acessibilidade, garantir que todas as pessoas possam ir e vir dentro da nossa capital, principalmente com segurança. O prazo para que tudo isso aconteça, depois que
terminarem também as reuniões, né, ouvir a população, qual a expectativa que se espera também para concluir esse plano? Olha, o plano, como ele é uma lei, ele tem esse trâmite próprio do legislativo. Então, vamos finalizar toda essa parte de diagnóstico agora que está sendo finalizados com as reuniões comunitárias. O próximo passo vai ser ainda mais o prognóstico, ou seja, as proposições e validando outra vez com a população. Então, estimamos que em meados de abril, março, abril, nós estaremos com esse produto consolidado, fazendo um encaminhamento à própria prefeitura, ou seja, o executivo, o prefeito vai encaminhar para a Câmara, e aí assim vai estar, de fato, transformado em lei. E aí a vigência dele vai ser a partir da promulgação, e aí sempre tem um prazo para adaptação. Ah, Paulo, vou ter que refazer toda a minha calçada no dia seguinte da lei? Não. A prefeitura, ela dá um tempo para a população se adequar e é de forma gradativa, porque toda mudança, ela de fato gera impacto. Os novos costumes, novos hábitos, eles precisam de um tempo para amadurecer. E aí a gente vai dar esse tempo da população. De repente, 1 ano, 2 anos, seja um tempo saudável para que todos possam se adequar ou até um tempo maior. Em relação às parcerias também, se pensa em fazer, aliás, já se faz, né, parceria com outras instituições também para trazer esse trabalho de conscientização sobre essas mudanças que vão ocorrer? Sim, a participação das instituições, a própria defensoria que leva os seus serviços a toda a população, vai ser um elemento, um ente muito importante para nós, para garantir esses direitos. Então, a gente sabe que a população ela usa da defensoria para garantir os seus direitos, então vai ser um parceiro muito fiel nessa jornada. E entre outros, os conselhos de classe, a gente tem o conselho de engenharia, que pode ajudar na fiscalização das obras, garantir que essas obras tenham a devida acessibilidade, a garantia das pessoas em transitar dentro da cidade de uma forma tranquila, segura e favorável. Vai ter um trabalho de conscientização também com a população? Sim, isso faz parte de toda a mudança, toda a aplicação de uma lei, ela precisa desse momento de ensinar a população a respeitar, a entender qual é a importância delas. Então, a gente vai em uma segunda etapa fazer essa conscientização, da mesma forma que já fazemos de outras maneiras. Há um pouco mais que 2 anos, nós fizemos a campanha das calçadas livres. Então, foi uma panfletagem nos centros comerciais para que o próprio comerciante não levasse suas mercadorias para o meio da calçada, sabendo que muitos usam desse avanço, dessa ocupação para fazer promoção, mostrar os seus produtos. Só que acabam esquecendo que as pessoas precisam chegar às suas lojas. Então, assim, às vezes entulhavam muito a mercadoria e a população às vezes nem conseguia chegar. Então, a gente fez essa campanha da calçada livre e aí foi um resultado muito interessante. As pessoas conseguiram entender, os comerciantes recuaram e a população teve até um aumento de fregueses naquelas regiões. Realmente, agora você lembrando, já tinha até esquecido disso, sabia? A gente já se acostuma agora com as calçadas livres, mas é bacana lembrar desse trabalho. Paulo, assim, em relação mesmo a outros projetos, né, dentro da mobilidade, o que a gente pode citar ainda? Olha, os principais são a regulamentação, então logo mais vai vir a regulamentação do mototáxi, transporte por aplicativo, a expansão dessa linha de ônibus, a oferta das linhas. Hoje contamos com 18, mas a redistribuição ela vai acabar ampliando, ou seja, a pessoa que estiver no bairro Cidade Satélite, ela vai conseguir ir para o Pintolândia com mais rapidez usando transporte coletivo, estando dentro do ônibus. A ampliação da ciclovia, o modelo de calçada, são basicamente os 5 principais projetos que a gente pretende executar logo nos primeiros anos. E outros são mais setoriais. A implantação de tecnologia, vídeo monitoramento, esse controle dos semáforos por uma central única, para a gente poder enxergar onde a cidade está com gargalo, onde está com engarrafamento ou lentidão. São planos secundários, mas iremos contemplar dentro do plano de mobilidade para os próximos 10 anos. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a regulamentação dos mototáxis, né? Que é uma novidade. Novidade não, já tem alguns anos aqui na capital Boa Vista, mas que ainda gera muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? Manifestações já ocorreram. Qual é o ponto que se está agora?
Olha, o ponto que ainda está é, de fato, o diagnóstico, então conseguimos entender como que são esses fluxos, o número de usuários, porque virou uma atividade remunerada. Então, muitas pessoas o utilizam como sua única fonte de renda, e assim como todo outro qualquer trabalho, ele precisa de uma regulamentação, até mesmo para garantir os direitos de quem está exercendo e de quem vai usufruir esse serviço. Então, essa regulamentação vem para ajudar a implantar pontos fixos, dar uma estrutura, a pessoa de repente pegar o mototáxi dentro da parada de ônibus protegido, ou a questão da carga, eu tô com sacola, mas o mototaxista não quer me levar porque eu tô com sacola. Então, assim, tendo essa regulamentação, o que pode, o que não pode, ajuda tanto o prestador de serviço quanto aquele que está procurando o serviço. E deve acontecer em breve, então. Acontecerá em breve. Ele vai entrar junto com a regulamentação do próprio plano, da própria criação da lei, e ele vem junto essa regulamentação para os mototáxis e os aplicativos também. O que você acredita que difere a capital Boa Vista de outras capitais do norte do país em relação a essa mobilidade? Eu não sei como é que funciona ali em Rondônia, no Acre, que eu nunca fui, mas eu sei que no estado de Manaus, no Amazonas, e em Belém também, no Pará, é um pouco também complicado ali, né? O que você vê de diferente? Olha, eu vejo assim que o planejamento da nossa cidade, a forma como ela foi crescendo, essas ruas largas, mesmo com essas dificuldades da arborização, às vezes o excesso de chuva também dificulta um pouco o nosso trânsito, mas diferencia muito positivamente. Essas garantias que a gente conseguiu construir a nossa cidade de uma forma organizada, ela traz esses resultados hoje. Hoje, se pensarmos que essas cidades como Manaus e Belém, que de fato tem uma população muito maior, mas a estrutura da cidade ela é muito menor. São ruas menores, são vielas, tem os mesmos problemas de alagamento, acabam dificultando as pessoas a usarem a cidade de forma legal. Então hoje nós temos praças basicamente em todos os bairros, temos oferta das escolas, crianças podem ir caminhando para suas escolas que estão perto de suas casas. Então esses são os diferenciais e positivos para a nossa cidade comparado às outras aqui da própria região norte. E em relação a esses pontos de alagamento que você até citou que tem em Manaus também, aqui em Boa Vista, o que já foi resolvido também quanto a esses pontos específicos? Olha, já conseguimos resolver mais de 38 pontos de alagamento fazendo a macrodrenagem. A gente conhece a história de Boa Vista, muitas pessoas conseguem relatar com clareza Eu consigo claramente lembrar de muita coisa. que eram áreas de lagos, então as pessoas aterraram esses lagos, e assim a gente sabe que a água, não, a gente não consegue dominar a água como um todo. Então, assim, ela acaba migrando para outras regiões que acabam resultando em novos alagamentos. Então, para isso, foi necessário fazer obras de drenagem, colocar aquelas manilhas, aqueles tubulões de concreto debaixo da terra e levar essa água para um outro lugar. Então, assim, dentro da cidade ainda temos alguns pontos de alagamento. Com o estudo que foi feito durante o plano diretor, a gente conseguiu identificar com mais clareza outros pontos e como essa água ela anda debaixo do nosso solo. Então, assim, essas estratégias, esse estudo e conhecimento conseguem dar uma solução mais eficiente. Eu lembro claramente que eu digo que eu passei minha infância inteira saindo com o pé dentro d'água para a escola do meu bairro ali, que é o Buritis, né? O Buritis a gente vê assim, nas imagens de satélite, se a gente voltar lá no Google Earth, puxar um pouquinho No a seta inverno. atrás, a gente consegue ver que era uma região de lago, até o próprio bairro, se a gente pensar, onde é que os Buritis nascem? Em áreas alagadiças. E assim, foi uma necessidade na década de 90 as pessoas terem onde morar e não tiveram a atenção devida a respeitar os lagos, as lagoas, alguns igarapés. Então, assim, vale até de alerta para a população que tem a sua casa ali próximo, deixar de fato o seu quintal permeável, ou seja, não concretar tudo. Ah, Paulo, mas eu não gosto de terra. Coloca uma grama, coloca uma outra cobertura vegetal no seu terreno que vai ajudar até a temperatura e a economizar energia. E diferentemente do que as pessoas gostam de fazer, que é vou pavimentar tudo, vou colocar concreto, é mais fácil para varrer, eu lavo. Mas essa água que era para ficar dentro do seu terreno acaba indo para a rua e aí vai acontecer o que aconteceu com você. A pessoa que estiver caminhando na rua vai estar pisando na água porque a água que era para estar dentro do terreno acabou indo para a rua. Na verdade, lá na rua de casa, era a rua inteira que alagava, era naquele ponto mais crítico ali do bairro Buritis. E por anos e muitos anos, quando chegava o inverno, alagava e passava dias para secar, mas muitos dias mesmo.
Inclusive brincava de barquinho ali naquele lago. Mas enfim, ficou a história do passado, porque depois que fizeram a drenagem não houve mais esse problema. Pontualmente, quando chove muito, assim, tem aquelas grandes tempestades aqui, de repente, nosso famoso toró em Boa Vista. E aí alaga rapidamente, mas rapidamente também é drenado ali pelo escoamento, né? Então, não tem mais esse problema. E isso é muito bacana, né? Ver a evolução da cidade. Eu acredito que esse plano venha melhorar ainda mais a mobilidade e o trânsito também da capital Boa Vista. Mas enquanto a iluminação, hoje, o que se tem também de iluminação? A gente até viu. Esses dias eu vi nas redes sociais da prefeitura falando sobre a iluminação LED, né? O que já está concretizado? A iluminação LED, ela já está em 99% da cidade. Alguns, realmente poucos pontos que ainda tem aquela lâmpada amarela. E foi um ponto positivo. Durante as pesquisas, as pessoas falaram que onde elas passavam era bem iluminado. Então, elas se sentiam seguras em estar andando. E isso foi apontado tanto pela pessoa que caminha, quanto para os ciclistas. Porque o automóvel e a moto tem os seus faróis, já tem sua iluminação própria. Mas essas pessoas que não têm, deram um like na nossa iluminação pública. E aí eu chamo a atenção da população que, quando for necessário fazer substituição, liga para um 56. Se você olhar no poste, tem um IP, ou seja, tem as duas letras I, IP e uma sequência de números. Ligando para um 56 e informando esse número, a equipe da iluminação pública vai lá em pouco tempo e faz a substituição, e todo mundo continua com as suas ruas iluminadas à noite e dando essa sensação não, essa segurança, que é onde todos são vistos, as pessoas deixam de cometer alguns ilícitos. Então é isso, eu queria agradecer a sua participação, parabenizar pelo seu trabalho, o trabalho de toda a equipe, né, também da prefeitura. Esperar, então, agora soluções para os nossos problemas. E, mais uma vez, quem tiver algum questionamento, quem quiser pontuar também algum problema, liga no 156. Pode ligar no 156. E eu reforço o convite a todos, a partir do dia 5 até o dia 11 de dezembro, a comparecer às escolas. O calendário e os locais estão na página da prefeitura, no site oficial da prefeitura. E você pode participar de qualquer reunião que esteja próxima à sua casa e sugerir as mudanças, os seus desejos. Eu gostaria de uma rua cravejada de brilhantes, né? Igual aquela musiquinha de ciranda que nós tínhamos. De fato, mostrar o que você quer para a sua cidade, para a sua rua, e participar. Porque a população é quem vive a cidade todos os dias e temos que informar os nossos gestores quais são os nossos desejos, fazer valer os nossos impostos. Agora, falando em rua cravejada de brilhantes, eu vou querer, viu? Vou querer brilhantes na minha rua. Vou cobrar. Vou ligar para um 56 agora. Vamos lá. Muito obrigada, viu, Paulo? Bom trabalho para você e obrigado por ter vindo aqui conosco. E a gente assim vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!